Boa noite, graça e a paz do Senhor a todos que estão em casa, alguns no trabalho, né? Porque para alguns a vida ainda continuou, a vida de trabalho. Para todos a vida está continuando, né? De uma maneira um pouco diferente, mas ainda ela está continuando. É algo estranho, parece que você está sem máscara, né? Parece que falta algo, ainda mais a gente que trabalha com o público, toda hora está com máscara no rosto. Você sobe no qualquer lugar para falar com pessoas, parece que você está em falta com alguma coisa, e é a máscara. Mas vamos esquecer a máscara e vamos aquilo que o Senhor tem nos dado essa noite. Fui chamado essa semana e eu vinha pensando já em um assunto a qual eu escrevi num grupo fechado que nós temos do grupo de jovens da igreja. A gente começou a fazer com a liderança o livro de Lucas. A gente fez uma imersão no livro de Lucas e a gente começou a cada dia ler um capítulo e trazer um esboço, trazer um direcionamento sobre aquele texto. E eu passei por Lucas, se eu não me engano, em Lucas está no capítulo 17, não lembro, essa passagem que nós vamos conversar. Porém, eu resolvi ler em Mateus, porque Mateus traz uma abordagem um pouco mais completa sobre o que Lucas escreveu. Lucas deu simplesmente uma passada sobre o que nós vamos ler, mas Mateus ele trouxe um pouco mais de detalhes sobre esse texto que a gente vai ler. E vou fazer questão de parar, mandar um beijo para o William, para o nosso querido baiano. Deus abençoe, um abraço. Você faz falta aqui em São Paulo, rapaz. E eu comecei a ler isso e pensar no que estamos passando hoje, sobre linha de pensamentos de governo, sobre o que a gente está pensando, sobre tudo o que está rolando no cenário político, no cenário científico. E eu comecei a pensar um pouco sobre Jesus. Jesus ele vem trazer um reino que ele começa a tentar explicar de alguma maneira esse reino e de alguma maneira ele não é compreendido ou as pessoas não estavam ao nível suficiente de entendimento, de proximidade com o Pai para entender o que aquele homem estava trazendo. E ele vem explicando por parábolas, né, em debates na sinagoga, quando pessoas vinham trazer algumas situações indigestas para ver até onde ele chegava com essa sua tal teoria do reino do Pai. Os discípulos ali um pouco perdidos, pessoas caminhando com ele, perguntando qual era o maior no reino de Deus, e num reino normal, o maior é aquele que faz mais. No reino normal, o maior é aquele que é mais forte, aquele que é mais inteligente. E esse homem fala que no reino dele o maior é aquele que era o menor. Então era muito complicado entender essa mecânica desse tal reino de Deus que esse Jesus vinha trazendo. E ele vem trazendo situações e pessoas, olha, deixa meu filho sentar à sua esquerda e à sua direita. Ele fala, cara, vocês não estão entendendo o reino de Deus ainda. Aí chega uma hora que eu acredito que ele fala assim, eu vou desenhar o reino de Deus. Sabe aquele termo que a gente usa? Eu tenho que explicar de novo, ou você quer que eu desenhe? E Jesus, eu acredito, penso eu, que nesse texto que a gente vai ler agora, ele resolveu desenhar o reino. Falou, eu vou tentar desenhar agora para ver se vocês entendem de uma maneira completa. Porque em Lucas, onde passa esse texto, ele vem trazer no mesmo capítulo sobre o escândalo. Ele fala, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele a qual vem o escândalo. E se o seu irmão errar com você e perdoar, você tem que perdoar ele quantas vezes for preciso. E os discípulos falam assim, Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque a gente vem de um processo de toda ação tem sua reação. Caiu em adultério, é apedrejado, você tem uma dívida, você tem que pagar 4 vezes mais. A gente vem de um processo de ação e reação.
E o Senhor fala para a gente perdoar de uma maneira liberal, quantas vezes precisar, então acrescenta a nossa fé. E Jesus traz ainda mais embaixo e fala assim, será que quando o seu servo faz tudo o que você pede, você agradece ele, ou você olha para ele e fala assim que ele não fez mais que a obrigação dele? Ele falou, se vocês fizerem só isso ainda, vocês ainda são servo inútil, porque vocês estão fazendo a base do reino de Deus, que é o perdão. Então, dentro desses embates, desses debates, Jesus Cristo fala assim, não, eu vou desenhar esse processo para eles. E aqui a gente vai ler em Mateus, no capítulo 13, no verso 31, se você quiser acompanhar, vou te dar um segundinho para me molhar a garganta. Mateus 13, 31. E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas, e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que a mulher tomou e misturou em uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes diziam sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora escrito ao profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então nessa parábola aqui ele fala assim, cara, eu vou trazer uma parábola mais fácil dessa vez. O reino de Deus, ele é como uma semente que você planta. E depois ela fica grande e abriga passarinhos. Fala, o reino de Deus é um pouco de fermento que você aplica numa quantidade de massa. Essa quantidade de massa era usada nas padarias. Era em torno de 13 a 17 litros de farinha de trigo. E ele fala, esse pouco de fermento que você aplica em tanta farinha, ele forma uma massa muito bonita, ele cresce, dá volume, expande ela. A semente plantada na terra, cuidada pelo agricultor, ela cresce, ela vira uma árvore, e os pássaros fazem morada nela. E o povo ficou meio, acho que acredito que o povo ficou um pouco sem entender, porque no texto ele fecha aqui que ainda ele falava em parábolas. E a gente começa a entender o reino de Deus a partir de uma coisa tão simples. A partir de duas colocações tão singelas e tão comuns, principalmente na rotina do mundo antigo. Que era a plantação, que era fazer pão, que era fermentar, que era cultivar. E a gente começa a olhar e fala assim, mas em qual perspectiva que a gente vê essa parábola? Em qual condição que a gente vai encaixar isso no reino de Deus? Aonde Jesus quis chegar com isso? E a gente analisa aqui que dentro dessa parábola, das duas parábolas, elas têm dois processos idênticos, tanto na plantação da árvore, quanto na fermentação da farinha. Nós vemos aqui que o reino de Deus ele é se baseado pelo tempo. Quando nós plantamos uma árvore, plantamos qualquer coisa que for, a gente tem que regar, a gente tem que cultivar, a gente tem que cuidar da melhor maneira possível, cercar para os pássaros não comer o broto. Mas o mais importante, que é o tempo de crescimento, o mais importante, que é o tempo dela expandir, que é o tempo de formar ramos, que é o tempo de formar fruto, isso não está em nós. Isso não depende de nós. A minha noiva, futura, digníssima esposa, ela faz pão. Então, às vezes eu chego na casa dela, como muitos a conhecem, tá aquele monte de massa em cima da mesa, aquele monte de massa em cima do tanque, no capô do carro. E o que está acontecendo aqui? Ela fala assim, eu vou esperar isso aqui dar o ponto, esperar crescer. Então, ela faz a massa, ela faz tudo o que tem que fazer. Porém, o processo desse pão crescer não depende da culinária dela, não depende da receita dela, não depende do que ela pode mudar.
Às vezes, se ela mudar a receita, isso pode voltar atrás, a massa não dá certo. E é duas coisas, tanto o agricultor quanto o padeiro, ele precisa do tempo para as coisas acontecerem. E a gente, acredito eu, que interpretamos mal esse texto. Quando nós viemos para um mundo mais corrido, mais conturbado, nós entendemos que o reino de Deus é algo que tem que crescer, que tem que aparecer, que tem que ser algo gigante, que tem que ser um megazord, que tem que ser algo assim muito louco, muito estranho. E quando Jesus senta para falar do reino de Deus, através do pão, através da plantação, nós entendemos que nós temos que sentar e muitas vezes esperar o tempo do reino de Deus nas nossas vidas. Que muitas vezes não tem nada mais que podemos fazer, além do que esperar o tempo do dono da colheita fazer. Jesus fala aqui, olha, um pouquinho que você vai pôr na massa, ela vai crescer. É a menor das sementes que se conhecia até no mundo antigo, que vai fazer uma árvore. E muitas vezes é o nosso pouco, que é o nosso máximo no reino de Deus, que vai fazer o reino de Deus crescer. É nós sermos o fermento em todos os lugares que nós vamos trabalhar, que nós vamos passear, que nós vamos conversar, nas nossas visitas. Nós temos que ser o fermento do Evangelho. Nós temos que estar sempre com a semente da mostarda da fé no bolso, para onde nós formos, para onde a gente passar, para que onde nós plantarmos, nós temos a certeza que aquilo vai crescer, que aquilo vai desenvolver, e aquilo vai se tornar grande em algum momento. Que aquele fermento, ele vai começar a entrar naquela massa, ele vai começar a entrar naquela família, ele vai começar a entrar naquela cultura daquela empresa, na cultura daquela faculdade, e vai se tornar algo que vai dar robustez, que vai dar crescimento, que vai dar sustento. Nós temos que entender que o reino de Deus é uma semente que você planta e cuida dela, e no tempo certo ela germina, e ela faz sombra para as pessoas que estão embaixo do sol, ela faz galhos e ramos para que os pássaros venham e façam morada nele. Isso é o reino de Deus. Isso é o tempo do reino de Deus, que cresce à maneira a qual o Senhor, o dono, aquele que criou, aquele que formou tudo, tem para fazer. E muitas vezes hoje nós queremos fazer algo artificial. Eu lembro quando saiu o transgênico, foi um negócio assim, igual o código de barra nos anos 90. Quem é crente há mais de 25, 30 anos vai entender o que eu estou falando. Quando saiu o código de barra foi uma loucura. Agora é a marca da besta, agora vamos correr para a montanha, porque saiu o código de barra no Danone do meu filho. E quando saiu o transgênico foi tipo net, foi tipo isso daí. Todo o produto que tinha o símbolo do transgênico, né, aquele T no triângulo amarelo, virava um produto com um pé atrás, com um símbolo de ele está em teste, o que isso pode acontecer. E a gente vive hoje uma vida de muito transgênico. A gente quer forçar as coisas a acontecer no nosso tempo. Eu acho magnífico o trabalho da Embrapa, né? Um pé de mamão desse tamanho, dá 6, 7 mamão, é uma coisa muito linda. Só que aquilo não tem naturalidade, aquilo não tem 100% de natureza naquilo. Aquilo uma hora traz problema, porque precisa de um cuidado especial que um pé de mamão que teve o tempo de crescer e ter lá seus 3 metros produzir. Ele precisa ter um cuidado diferente de um pé de mamão que foi secado ali a semente da maneira bem cultural e colocado na terra. Porque ele é algo modificado. Ele é algo que ele traz um crescimento precoce, porém é um crescimento que precisa de cuidado, você precisa de estar olhando toda hora, que aquilo pode morrer, aquilo pode secar, aquilo pode não resistir às pragas, aquilo pode não resistir a um clima do tempo onde você planta. E quando nós criamos um evangelho muito transgênico, um evangelho de um crescimento muito rápido, nós criamos uma cultura do reino que tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser para ontem. Jesus não tem tempo de fazer a boa obra na vida da pessoa, porque nós precisamos que aquela pessoa se enquadre em alguns padrões que nós entendemos como evangelho.
E o tempo de maturação, o tempo de crescimento, o tempo que essa pessoa vai levar para entender verdadeiramente o caminho com Cristo, o tempo dessa pessoa entender verdadeiramente o que ela vai fazer de frente com a realidade nova que ela tem agora com o reino de Deus, passa a ser algo plástico, passa a ser algo muito volúvel e muito vulnerável. Porque não se tem mais o tempo de sentar e esperar o reino de Deus agir da forma e da maneira a qual o Espírito Santo quer mover. Hoje nós temos como pessoas, hoje nós temos como igreja uma dificuldade de entender o trabalhar do Espírito Santo. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de entender como o Senhor se manifesta no meio das pessoas. Como o Senhor se manifesta no meio da sociedade. A gente tem um exemplo que em alguns momentos da minha vida, eu me encontro muito com esse homem, no que ele fez, no que ele praticou. Esse homem é o apóstolo Pedro. Foi um homem que andou com Jesus e relutou para entender o Evangelho. Ele entendia que o Evangelho tinha que ser algo muito rápido, que Jesus já estava aqui, então algumas coisas já tinham que acontecer, e Jesus Cristo falava, calma rapaz, ainda o Filho do Homem vai ter que passar, ainda o Filho do Homem vai ter que ter dificuldades, ele vai morrer na cruz. E Pedro não conseguiu entender essa maneira do tempo do reino de Deus. E quando ele chega numa hora que ele acha que ele perdeu a pedalada, que não vai mais dar certo, Jesus vai até ele e fala assim, ó, vem, apacenta minhas ovelhas. Mas antes, você vai esperar agora, lá em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. A primeira lição, depois da retomada de Pedro ao ministério, era esperar, era ficar em Jerusalém, era entender o tempo que Deus ia dar para aquilo acontecer. Era entender a forma que Deus ia dar daquilo acontecer. Era entender que 120 pessoas ali, um fermentinho, 120 pessoas dentro de uma casinha, ia trazer algo que ia revolucionar o mundo. 120 pessoas reunidas ia trazer algo que ia mudar a história da humanidade. 120 pessoas reunidas que iam desenvolver, trazer algo diretamente do céu, que ia fazer um marco na humanidade até o final do mundo. Ele começou a entender o processo da fermentação. Ele começou a entender o processo do plantio, que nada disso acontecia de alguma maneira. E quando as pessoas estavam tentando entender o que aconteceu naquela casa com aquelas pessoas, ele levanta, pega a palavra e diz, ó, isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Que nós íamos sonhar, que nós íamos ter visões, mas isso foi profetizado lá atrás, isso foi um fermento que veio brotando no coração do povo, isso veio um fermento que veio brotando no coração de profetas, isso é uma semente plantada nos anais da história, que ela veio sair agora, e ela veio trazer agora fortalecimento, crescimento. Essa semente não foi plantada agora, esse fermento não foi colocado na massa agora, isso teve um tempo de crescimento, teve um tempo de maturação. Pedro, quando entendeu isso, tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais tranquilo, porque ele entendia que agora a parábola do fermento era você colocar o fermento na massa, é você lançar a semente no chão e esperar o tempo das coisas acontecerem. E nós temos uma pressa de sermos super crentes. Nós temos uma pressa de mostrarmos para o vizinho que a gente está reinando em vida. Nós temos uma pressa de a gente mostrar muitas vezes dentro da igreja que a gente está resolvido com os nossos problemas. A gente tem uma pressa de acertar muitas coisas a qual o Senhor tem o tempo de trabalhar, a qual nós não podemos nos desanimar. Se já pensou a pessoa que planta aqui no Brasil, hoje não sei como está, mas tinha um investimento no eucalipto, uma madeira muito boa, uma madeira um valor aquisitivo até boa. E uma vez eu vi uma reportagem que um homem, foi no Globo Rural, e o homem plantou não sei quantos hectares de eucalipto, ele falou assim, isso aqui é a herança que eu estou deixando para os meus netos.
um eucalipto aí para ficar bom para o corte, 30, 40 anos, para ele dar lasca, para ele ser uma boa árvore. E esse cara, ele entendeu pela natureza o reino de Deus. Tem muita coisa, meus irmãos, que a gente vai plantar. Tem muita coisa que a gente vai semear, que a gente muitas vezes não vai colher esse fruto. Se a gente parar que um dia alguém morreu na arena comido por leões, não para ter uma catedral com 5.000 pessoas, pessoas que morreram assadas vivas, pessoas que morreram trancadas em ilhas, mas elas entendiam que elas não estavam ali nem para comer pão, nem para estar embaixo de sombra de árvore. Ela entendia assim, que eu acredito que as pessoas olhavam e pensavam e falavam assim, se esse fermento dá certo nessa massa. Se eu morrer e essa semente der efeito, pessoas depois desse tempo vão poder cultuar ao Senhor. Se essa morte de ponta cabeça numa cruz for uma semente plantada, que eu não sei quando ela vai germinar. Se esse açoite, se essa morte sozinho no meio do nada, for um fermento que vai entrar nas gerações futuras, for um fermento que vai entrar no mundo moderno, no mundo que há de vir, nas culturas que hão de vir, e vão gerar um crescimento do amor de Cristo, vão gerar um crescimento do conhecimento de Jesus Cristo como nós temos. Se essa semente brotar, se esse fermento ativar nessa massa chamada humanidade, aonde vamos chegar? Muitas pessoas, meus irmãos, morreram deixando semente. Muitas pessoas morreram, irmãos, jogando fermento na massa, para que hoje nós venhamos ser uma igreja grande e triunfante. Para que hoje nós venhamos entrar na internet, meus irmãos, e ficarmos perdidos em tantas variedades de Bíblia, em tantos tipos de traduções, em tantos tipos de comentários bíblicos. Pessoas escreveram textos bíblicos escondidos. Pessoas traduziram Bíblias, meus irmãos, e morreram por causa disso. Para que hoje nós entramos embaixo da árvore das grandes publicadoras e escolhemos a Bíblia que a gente quer. É a Bíblia da mulher, é a Bíblia do homem, é a Bíblia da criança, é a Bíblia do feto, é a Bíblia do que já morreu, é a Bíblia do que vai vir ainda. Mas alguém, meus irmãos, traduziu uma Bíblia na lamparina, com medo de ser pego pelo governo. Alguém traduziu uma Bíblia, meus irmãos, embaixo do escombro de uma casa abandonada, com medo do soldado pegar ele e cortar o pescoço dele. Alguém plantou uma semente para você estar debaixo de uma árvore hoje. Alguém jogou fermento para que você seja grande na fé hoje. E hoje a gente tem que parar e olhar para nós e falar assim, que fermento eu estou jogando hoje? Nós temos que parar para nós e falar assim, que semente que eu estou deixando? Que rumo vai ser a igreja depois que eu morrer? Qual é o rumo da minha família com o evangelho depois que eu morrer? Será que essa estante de livros que você está colocando na sua casa vai fazer efeito para as gerações futuras? Será? Será que esse devocional, seu diário de manhã, é semente para que seus filhos venham fazer igual? Que nós venhamos plantar essa semente. E olhando aqui no capítulo 15, a gente vê uma mulher que ela fez isso. A gente entende uma mulher que ela entendeu esse processo. Ela chegou, a mulher cananeia, se eu não me engano, está no capítulo 15, verso 21. Exatamente, a mulher cananeia que demonstra fé. Jesus passa por aquela região e uma mulher para Jesus e fala assim, Senhor, cura minha filha, que está passando por processos, que está sofrendo muito, está endemoniada. E Jesus Cristo, quando vê aquela mulher gritando, o discípulo fala assim, é uma cananeia, não é dos nossos. Jesus Cristo fala assim, eu vim para eles, eu não vim para quem já acha que está curado.
Eu vim resgatar as ovelhas que estão perdidas. Mas Jesus, irmãos, naquele momento ele sabia que ele ia dar uma aula tão grande de semeadura para as gerações. Então ele espera aquela mulher chegar, porque Jesus sabia que aquilo ia ser uma aula que ia correr por muitos e muitos anos, e nós estamos falando dela hoje. E aquela mulher fala assim: Senhor, tem de misericórdia da minha filha que está endemoniada, ela está sofrendo muito. E Jesus fala assim: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher olha e fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aquele Jesus olha para o povo e fala assim: eu nunca vi uma fé tão grande nessas redondezas como dessa mulher. Porque essa mulher entendia o processo, meus irmãos, que era migalha. Essa mulher entendia, meus irmãos, que se ela conseguisse uma semente, um pouquinho de fermento daquele homem, ela ia resolver o problema das gerações dela. Ela entendia que se aquele homem olhasse para ela e curasse a filha dela, ela ia resolver o problema das próximas 500 gerações dela que viessem. Então ela se subordinou a falar assim: os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos senhores, porque se o Senhor me der uma semente dessa, o Senhor vai resolver a história da minha família. Se o Senhor me der um pouquinho desse fermento, que é a cura da minha alma, que se angustia de ver a minha filha possessa, se o Senhor me der uma semente, que é a expulsão dos demônios da minha filha, eu vou ter netos sadios, eu vou ter bisnetos embaixo da sua cobertura, porque esses demônios não vão assolar mais os meus filhos. Eu preciso dessa semente, mas nem que for um pouquinho. E ela ensina para nós gentios que grande é a fé, meus irmãos, daquele que espera o tempo de Deus na vida deles. Grande é o trabalho, irmãos, daqueles que entendem que é do pouquinho, que é de esperar a maneira do Senhor agir, que é a mais perfeita, que é a mais honrosa, que é a mais bela. E a gente olha e fala assim, mas aí você pode olhar para mim e falar assim, Jonatas, mas quando a gente entende que o tempo de Deus chegou na nossa vida, quando a gente entende que esse fermento fermentou, quando a gente entende que essa semente cresceu e virou árvore, quando a gente entende que o reino de Deus chegou em nossas vidas, quando nós somos fortes o suficiente para se dividir, quando a gente cresceu o suficiente para se dividir, a massa ela cresce, quem já trabalhou em padaria sabe, principalmente quem vai, o pão carteira ou o pão francês, a massa fica ali cilindrada e ela cresce. Ela vai para um processo, meu irmão, que chama modelador. Ela vai ser cortada em pedacinhos. Ela vai passar na modeladora, ela vai enrolar, e ela vai para uma forma. E um pãozinho desse tamanho vira aquele pão francês que você come de manhã. Quando você está grande o suficiente para ser dividido. Quando você está forte o suficiente, meus irmãos, para levar o evangelho. Quando você está forte o suficiente, irmãos, para quando as pessoas arrancarem pedaços de você, você ainda olhar para a cruz e falar assim, eu me resumo a isso. O reino de Deus chegou na sua vida. Quando você for grande o suficiente para que as pessoas venham e se aninhem em você, e se fortaleçam em você e depois vá embora, e você olha para elas e fala assim, eu sou grande o suficiente para segurar essa onda. Que Jesus fala que o reino de Deus é uma semente que é plantada. E quando essa semente cresce, ela fica forte o suficiente para que os passarinhos venham e façam ninhos e criem filhos no seu ramo. Quando você, meus irmãos, estiver segurando no peito todas as suas angústias existenciais e olhando para o céu e falando, Senhor, eu preciso do Senhor a qualquer custo. Quando você está, irmão, sendo dividido, muitas vezes sendo dilacerado por problemas da vida, e você olha e fala, não, isso é crescimento, isso vai ser testemunho. Nós começamos a entender, meus irmãos, que o reino de Deus está se consolidando em nós. Eu queria trazer aqui só uma reflexão para a gente encerrar.
Eu conheci um irmão, hoje ele está com Cristo na glória, ele chamava irmão Francisco, e era um irmão muito sofrido, tinha uma vida muito apertada, um homem que não tinha muito conhecimento, e tinha um coração muito grande, trazia famílias para dentro da casa dele para cuidar. E eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com esse homem. Meu pai, ele distribuía pães nessa região e ele fazia às vezes carretos para meu pai. Quando meu pai estava com pressa, eu ia com ele porque eu conhecia a linha. E ele tinha uma fala que era assim, alguns tiques, como se fosse algo assim, como gatilho mental. E eu estava do lado dele, ele dirigindo, tinha hora que ele parava e falava assim: ô papai, ajuda eu a remar esse barco. Eu achava aquilo tão escroto, né? Eu tinha 17 para 18 anos, estava assistindo o Marco Feliciano, destronando Satanás, e fazia oração para os serafins, para os querubins e para todo mundo. Se viesse todos os anjos que a gente orasse para a igreja, o povo tinha que ficar na rua. E eu achava aquela oração tão... ô papai, ajuda eu a remar esse barquinho. Eu falava, meu Deus. E meus irmãos, nos momentos meus de mais luta, foi a hora que eu olhei para o céu e falei, papai, ajuda eu a remar esse barquinho. Porque a vida da gente, meus irmãos, é tão pequena diante do que o mundo coloca na nossa frente. A vida da gente é muitas vezes tão difícil de remar. Você pode estar olhando e falar assim, cara, você não conhece meu problema dentro de casa. Você me conhece de abraçar na igreja, de trocar ideia no WhatsApp, você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Mas uma coisa eu falo para você, que ainda há uma semente, ainda há um fermento, e que no tempo certo essa semente vai crescer na sua vida e vai te dar força para resistir todos esses ataques de Satanás. Que no momento certo esse fermento vai crescer, e você que não consegue sair da prostituição, quando esse fermento crescer, quando você entender que você tem que aguentar as tentações do mundo e esperar esse fermento crescer, você vai ser um pai de família honrado, honesto, você vai ser uma dona de casa, uma mãe maravilhosa. Quando esse fermento crescer na sua vida, quando você estiver no ponto que você estiver segurando todos os rojões da sua vida com a força do Espírito Santo, você vai se dividir para filhos, vai se dividir para netos. Você vai ser uma árvore grande que seus vizinhos vão se aninhar em você. Você vai ser uma árvore grande que muitas pessoas da empresa vão sentar e falar com você e contar seus problemas. Você tem que esperar muitas vezes o tempo disso acontecer. E é com isso que eu queria terminar. E queria que você baixasse sua cabeça. E nós vamos orar agora. E tudo aquilo toda aquela ansiedade, tudo que traz incômodo, tudo aquilo, meus irmãos, que força um crescimento precoce na sua vida, nós vamos orar e repreender agora. E nós não vamos, meus irmãos, substituir o seu ônibus por um carro agora não. Nós vamos, irmãos, pedir para o Senhor substituir a sua ansiedade no vício, meus irmãos, pela espera do tempo de Deus. Nós vamos pedir agora que o Senhor venha substituir esse vício da pornografia por o tempo de espera naquilo que o Senhor tem para você. Nós vamos pedir agora que todas essas questões mal resolvidas na sua vida venham se resumir na cruz de Cristo. E é ela que pode trazer todas as soluções para os seus problemas. E é ela que pode explicar, é só o sacrifício que pode explicar esse tempo. Senhor, ó Pai, nós estamos, ó Pai, na sua presença. Nós, ó Pai, entramos, ó Pai, em oração, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha ser, meu Pai, conosco, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha nos fortalecer, ó Pai. Para que nós venhamos esperar, ó Pai, o tempo do Senhor, ó Pai, crescer em nossas vidas. O tempo, ó Pai, do seu reino frutificar em nós, ó Pai.
Nós temos paciência, Senhor, de esperar, meu Pai, o reino de Deus frutificar no outro, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos deu, meu Pai, que é semear, que é cuidar, ó Pai. Mas o tempo de crescimento, ó Pai, vem do Senhor, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, a ter, ó Pai, o entendimento, ó Pai, que Pedro teve, ó Pai. Que desde, meu Pai, lá de trás, ó Pai, ele falou que o Senhor era o Cristo enviado, ó Pai. Muitos achavam que o Senhor era Elias, muitos achavam que o Senhor era um grande profeta, mas ele olha e fala assim, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o enviado. E no tempo certo essas coisas vão acontecer. Senhor, ó Pai, coloque em nós calma no nosso coração. Coloque em nós, ó Pai, tranquilidade na maneira de andar, na maneira de viver, ó Pai, em momentos tão difíceis. Que nós venhamos entender, ó Pai, que tudo que nós estamos passando, ó Pai, há alguém maior, ó Pai, que toma conta de tudo. Há alguém maior, ó Pai, que está vendo o fermento, que está vendo a semente crescer no momento certo, ó Pai. E nesse momento certo, ó Pai, ela vai gerar fruto. Ela vai se tornar um grande pão, uma grande pizza para a honra e glória do Senhor. Pai, nós se despedimos, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.